No momento em que se discute o aumento da tarifa de energia elétrica no Brasil, decorrente da diminuição do nível dos reservatórios das hidroelétricas brasileiras, nós temos que cada vez mais nos voltar a formas de redução do consumo da energia elétrica. E as edificações parecem não acompanhar esse processo. Nós temos aqui a presença da Regiane Giacomin, que está concluindo seu mestrado sobre eficiência energética de edifícios residenciais e comerciais. E também o seu orientador, professor João Luiz Calmon, que é doutor em materiais. Como que você iniciou essa tese? O tema eficiência energética em edificações, ele é um tema recente, diante da necessidade da etiquetagem, da classificação desses imóveis. É uma coisa que já acontece no mundo inteiro, já há algum tempo. E no Brasil ele veio forte, principalmente a partir da nossa crise energética de 2001. E a gente conversando sobre essa necessidade, né, sobre essa lacuna de se observar esses edifícios residenciais no Brasil, e principalmente na região de Vitória, que é a capital, por isso começar também por Vitória, Sim. Entendemos que é um tema relevante e importante. O que é essa etiquetagem, né, para o telespectador entender? A etiquetagem é muito conhecida por nós pela etiquetagem de equipamentos, né, de eletrodomésticos. Então, quando vamos comprar uma geladeira, um fogão, a gente tem a etiqueta, né, a ENSI. Aquele selo do Procel? Exatamente. E a etiquetagem de edificações, ela tem a mesma identidade visual. Sim. E ela permite ao consumidor a identificar essa classificação, né? Qual é a classificação do seu imóvel. Na Europa, em alguns países, já é obrigatório. A gente tem imagens de imobiliárias na Europa, na França, principalmente, que no anúncio da imobiliária, no anúncio daquele imóvel, além da descrição e do valor, nós temos a classificação energética, ou seja, quanto que aquele imóvel ele vai ser eficiente ou não, qual é o desempenho energético daquele imóvel. Então, que vai de A a D, né? Normalmente. De A a E. A E, né? Para imóveis. A letra A identifica um imóvel de alta eficiência energética. Exatamente. E os nossos imóveis daqui? Eles se enquadraram na classificação C. Existem alguns pré-requisitos, né? Então, por exemplo, é fundamental que a edificação tenha medição individualizada de água e de energia. Não cumprindo nenhum desses requisitos, ele automaticamente já vai ser C. Sim. A questão de ventilação e iluminação também é um requisito, né? Uma porcentagem de iluminação e ventilação. O que significa isso? Qual é o tamanho da sua abertura, da abertura das esquadrias? Né? Sim. Então, isso é muito importante, como requisito da classificação. Sim, para termos de temperatura, melhoria da circulação do ar. Isso, dentro das edificações. Agora, a classificação, a etiquetagem, ela tem dois pesos principais, que é com relação à envoltória do imóvel, ou seja, o que envolve o imóvel, as paredes externas e a cobertura. Então, quais os materiais de revestimento, os acabamentos que contribuem para essa classificação, né, para esse desempenho energético da edificação? E qual que é o sistema de aquecimento de água? Então, a maioria dos nossos imóveis em Jardim Camburi, eles não têm sistema, residenciais multifamiliares, eles não têm sistema de aquecimento de água solar. Então, isso contribui para não ter, ele também contribui para um edifício, um apartamento, né, que não tem uma eficiência tão boa. Fala um pouquinho, Regiane, como que você selecionou os prédios, né? Você selecionou vários prédios no bairro Jardim Camburi, que é, eu diria, o bairro mais novo, né, na região de Vitória. Quer dizer, já teria que, a gente poderia imaginar que seriam prédios mais modernos que pudessem estar incorporando esse tipo de
metodologia, né, de preocupação com eficiência energética. Isso, exatamente. Quando nós pensamos sobre o bairro, né, sobre como escolher esse bairro, nós consideramos também essas características que você mencionou. Nós mapeamos esse bairro, foram edificações residenciais multifamiliares de vários pavimentos, acima de 4 pavimentos ou mais, e nós identificamos 663 edificações existentes nesse bairro. Todas as edificações multifamiliares com 4 ou mais pavimentos foram mapeadas. E diante desse levantamento, desse número, nós identificamos características físicas e geométricas dessas edificações. Sim. Ou seja, número de pavimentos, formato de planta, distribuição de ambiente, se possui ou não varanda. E dessa forma nós classificamos esses edifícios em 5 tipologias. Essas tipologias são agrupamentos dos edifícios que têm características semelhantes. E aí identificamos dentro de cada tipologia quantos edifícios que faziam parte dessa classificação. Sim. E assim definimos 4 edifícios representativos, ou seja, das 4 tipologias, né? das 5 tipologias. Das 5 tipologias. Existe uma tipologia que tinha apenas um edifício representativo, então ela não foi considerada. Foram consideradas as tipologias que, de fato, tinham um número de edifícios residenciais que representava, de fato, o bairro, né? Que caracterizava esse bairro. Sim. Assim, nós selecionamos edifícios com 4 pavimentos, sendo que 3 de apartamentos e 1 pilotis, com e sem varanda. Sim. E a tipologia 5, que é a tipologia de apartamentos de 6 a 12 pavimentos, com varanda, foi a mais expressiva, 377 edifícios. Então, nós escolhemos 2 edifícios. Então, seria um subgrupo dentro dessa tipologia. Porque a gente identificou que um edifício tem a varanda atendendo apenas a sala. E o outro, a varanda atendendo todos os cômodos. Os ambientes de permanência prolongada. O que representa esse consumo de energia hoje no Brasil? Almir, esse consumo, né, exatamente a grande motivação desse trabalho está aí, porque os edifícios, se você somar edifícios residenciais, comerciais e públicos, vai chegar quase a 50% do consumo de energia do país, energia elétrica, claro. Sim. Não é consumo de energia total. Ainda é maior até do que a das indústrias, né? É maior do que as próprias indústrias. E como você pode ver no gráfico, né, isso tem uma representação importante, quer dizer, 28% aí dos edifícios residenciais de energia elétrica, de consumo de energia elétrica no país, e mais a indústria, que é até menor, e edifícios, então se somar 36%, edifícios públicos, comerciais e residenciais, dá 50% da energia consumida elétrica no país. Sim. Então as intervenções, né, que a gente pode fazer nesses edifícios são fundamentais para essa economia de energia. E muitas vezes, né, chega-se à conclusão que pequenas intervenções podem elevar os níveis de eficiência energética significativamente para de C para B, de B para A, né? Dependendo das intervenções que você vai fazer na área de materiais, na área de cores de cobertura, na área de tipos de janelas, etc. e tal. Não são coisas que custam tanto dinheiro, né? Sim. Então essa é a grande questão. E como as prefeituras podiam atuar, né? Existe uma lei, né, que praticamente está desconhecida, que diz o seguinte, da Prefeitura de Vitória, né? Isso, do ano passado, 2016. Prefeitura de Vitória, que diz o seguinte, que a Prefeitura poderá dar desconto de IPTU para edificações que tenham pelo menos nível C. C, se for existente, B, se for nova. E B, se for nova. Na classificação. Sim, então, essa lei é de quando? 2016. 2016. E não está se tomando conhecimento. As indústrias imobiliárias poderiam levar isso em consideração até para marketing, vender seus imóveis. Sim, isso significa em redução da conta de luz, né? Claro. De quem está comprando o imóvel, né? E as repercussões, né,
por país são muito grandes se você vai intervir em todo o país. Existe uma definição muito interessante que se chama de graus-horas de resfriamento. Então existe uma temperatura limite no verão, eu acho que é 26 graus na região. Quantas horas você vai ultrapassar 26 graus? Quantas horas você vai ultrapassar 26 graus? Isso sem considerar a refrigeração artificial. Isso, sem considerar a isso. refrigeração artificial. Em função desses graus de resfriamento hora, que é quantas horas você ultrapassa, se você conseguir diminuir essa quantidade de horas que você atravessa essa faixa confortável de 26 Sim. graus, você está tendo um ganho muito grande, porque você deixa de acionar os aparelhos de ar-condicionado. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com um debate sobre eficiência energética. Fique conosco.